Olá! Hoje estamos começando mais um vídeo da série Descomplicando a Gestão de Negócio para Pequenos e Médios Empreendedores da área da beleza. Hoje com o tema Fidelizando as Equipes. E aí, Dom, tudo bom? Antes da gente começar, você gostaria de falar alguma coisa? Índio, hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. E muita gente que está vendo esse vídeo agora pode estar falando assim: poxa, Dom, mas eu nem tenho equipe, não é verdade? Ah, eu trabalho sozinho, ou minha equipe é de uma pessoa só. Isso, na verdade, não importa. O importante agora é a gente entender os conceitos, é a gente compreender o que é importante dentro da tratativa de uma equipe. Porque o natural é que com o crescimento a equipe ela aconteça. Então pode ser que hoje você trabalhe sozinho, pode ser que amanhã você trabalhe com uma pessoa, ou de repente hoje você já trabalha com uma pessoa, ou você tem outras pessoas que trabalham contigo, né? O importante hoje é a gente conversar, é a gente discutir ideias, refletir sobre determinados pontos, para que quando o crescimento vier, você esteja preparado. Porque a melhor coisa que tem é quando a oportunidade aparece, a gente está pronto para ela. Quando o crescimento vem, a gente está pronto para quando esse crescimento vier. Porque se a gente se deixar para se preparar depois disso, é sempre mais difícil, é sempre mais dificultoso. Então é muito importante que a gente, ao longo de uma jornada, a gente se prepare para ela. É como se a gente fosse fazer uma viagem. Imagina que você vai fazer uma viagem daqui para um outro estado. A gente não procura ver aonde a gente vai ficar, quantos dias a gente vai passar, quanto que a gente vai gastar. Em termos de negócio é a mesma coisa, né? Quando a gente está em busca de um crescimento, quando a gente está buscando um caminho de sucesso, o importante é que ao longo desse caminho, ou melhor ainda dizendo, que quando a gente entra nesse caminho, a gente comece a pensar no futuro, a gente comece a se planejar para essa viagem de sucesso que a gente vai fazer e que a gente possa estar preparado. Lógico, imprevistos podem acontecer, com certeza que podem, mas quanto menos imprevisto você tem, quanto mais preparado você tiver, mais seguro você vai estar nesse caminho. Imagina que você está ali numa rodovia, né? Fura um pneu do carro à noite, imagina, caramba, onde será que tem, né, um borracheiro, onde será que eu posso ficar, o que vai acontecer, né? Então é muito importante que a gente possa antecipar ao máximo essas fases do nosso crescimento, né, do ponto de vista de conhecimento, de compreensão, né, da gente se formar, né, nessas questões, para que a gente fique mais preparado o possível disso. Então, eu quero convidar você, mesmo que você hoje, né, tenha um empreendimento, né, um negócio, onde você trabalhe sozinho, ou você mesmo até de repente atende a domicílio, ou se você está pensando em montar uma equipe, ou se você está pensando em desmontar, né, essa equipe, a gente vai estar conversando sobre isso hoje. Então fique com a gente até o final, e eu tenho certeza que esse tempo que nós vamos passar juntos será um tempo muito produtivo. Então eu quero dar boas-vindas a você, a todos aqueles que, né, são dos ramos das barbearias, dos salões de beleza, dos centros de estética, das esmalterias, do design de sobrancelhas, da podologia, né, de todos vocês que fazem parte dessa área maravilhosa que a gente atua, que é a área da beleza. Fique com a gente até o fim e vamos conversar sobre essas questões hoje. E, antes de mais nada, é muito comum, assim, a gente observa muito que dentro da área da beleza, Índio, existe às vezes uma rotatividade muito grande de pessoas, né? Então, você às vezes está acostumado a ir num lugar, né, ser atendido por uma pessoa, daqui a pouco aquela pessoa já não está mais lá. Ou então aquela pessoa está lá e quando ela sai, o que ela faz? Ela leva os clientes, né, junto com ela. Então, assim, existe uma série de questões que a gente tem que ter essa preocupação. Tanto, né, de um lado, quando um cliente seu vem procurar um profissional que ele não está mais lá, né, devido a essa rotatividade que às vezes acontece, e muitas vezes até uma rotatividade proposital, né? Eu não quero entrar muito nessa questão hoje, porque isso
assim, um assunto um pouco mais demorado, porque fala de estratégia de tal, e não é o foco hoje do nosso vídeo, né? Ou quando aquela pessoa que trabalha ali já está há um tempo, né, ela lida praticamente com os clientes, né, ela já tem os telefones dos clientes, a marcação é feita toda com ela e tudo mais, não sei o quê, e de repente aquela pessoa pede para sair, né, às vezes até arquiteta essa saída, né? E quando ela sai, aquilo gera um certo transtorno para o empreendimento que ficou. Então, assim, é muito importante a gente estar atento a essas questões, porque gerenciar uma equipe não é uma coisa simples, né? Para você ter ideia, Índio, existem especializações, né? Eu estou falando especialização porque é algo que vem depois de uma graduação, né? Depois de uma faculdade, onde se trata muitas vezes só de gestão de pessoas, porque nós somos seres complexos, não é verdade? Nós estamos sujeitos a sentimentos, a emoções, né? Às vezes se sente bem, às vezes se sente mal, às vezes está feliz, às vezes está triste, às vezes está satisfeito, às vezes está incontente. Então, assim, o ser humano, ele é muito complexo. E tão complexo que ciências começaram a estudar o ser humano, né? Para que você possa o compreender melhor, né? E fazer com que essa jornada, né, seja cada vez mais tranquila. Afinal de contas, nós somos um ser social. Né? Nós não vivemos isolados como um eremita, né? Lá no alto de uma montanha, né? Meditando, né? Fazendo esse tipo de coisa. A gente está dentro de uma sociedade, a gente convive com pessoas o tempo todo, na casa da gente, no trabalho, né? Um círculo de amigos, e a gente sabe que existem pessoas que são muito fáceis de lidar e outras que são extremamente complexas de você lidar. Então, assim, é muito importante. Mas, voltando para dentro desse assunto, né, hoje a gente vai estar falando sobre algumas questões muito importantes. Eu quero reforçar com você, novamente, que está nos ouvindo. Vamos ficar até o fim. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos estudar juntos. Dom, você estava falando sobre montar a equipe, né? E é sempre importante a gente falar que antes da pessoa montar uma equipe, ela sempre agir com a razão e deixar o coração de lado, né? Olha, Índio, isso que você está falando assim, um detalhe muito importante. Por quê? A gente, como seres humanos que somos, né, muitas vezes alguém chega pra gente e fala assim: ah, Índio, tem fulano aí que, pô, fulano é ótimo profissional, não sei o quê, poxa, dá uma oportunidade para ele e tal. E às vezes, né, a gente se comove com aquilo e a gente procura até fazer um bem, mas muitas vezes o que a gente faz, sabe o que é, Índio? É dar um tiro no pé. Não é verdade? Porque negócio, a gente tem um negócio para a gente ganhar dinheiro. Então tudo que foge ao propósito de ganhar dinheiro, né, a gente deve eliminar. E quando a gente fala assim, ganhar dinheiro, parece que é uma coisa que soa até gananciosa e tudo mais, né? Muita gente entende isso com um sentido muito pejorativo na palavra, né, em relação ao dinheiro, mas não é isso, né? Quando a gente fala em ganhar dinheiro, na verdade, a gente está falando em ter qualidade de vida. Né? Uma qualidade de vida para a gente, uma qualidade de vida para a nossa família, poder oferecer oportunidades e situações melhores para as pessoas que nós amamos, que estão perto de nós, não é? Então, assim, a gente tem que procurar entender o nosso negócio e a nossa relação com o dinheiro dessa forma, não demonizar o dinheiro, né? Não transformar ele em algo que é mal, que é sujo, que é imundo, não, de jeito nenhum, né? Afinal de contas, nós trabalhamos para quê, né? Tudo nesse mundo, né, a gente precisa de dinheiro. Até para fazer o bem, a gente precisa de dinheiro. Por exemplo, se você quiser fazer uma doação, né? Eu vou doar cestas básicas, você também precisa do dinheiro para fazer aquela compra e doar, né? Você vai ganhar, mas então alguém comprou, né? Então, assim, a gente precisa ter essa questão e a cabeça bastante aberta para entender essas coisas. Que nós estamos aqui trabalhando para a gente ganhar o nosso dinheiro e oferecer uma qualidade de vida tanto a nós quanto das pessoas que nós amamos. E em relação quando a gente vai montar uma equipe, né, em relação ao que você falou, em usar a razão e não o coração, isso é uma coisa muito assertiva. Por quê? Quando a gente vai montar uma equipe, a primeira coisa que a gente precisa olhar, né, naquela pessoa em onde a gente tem o desejo de contratar é o seguinte: ela tem as competências técnicas
para aquele cargo que ela vai ser contratada? Se ela tem as competências técnicas, Índio, excelente. Se ela não tem, você já começa a ficar o quê? Com um ponto de atenção. Porque ou você vai fazer o seguinte, ou você vai investir, né, em treinamento para que as competências que ela não tem, ela passe a ter, né? Ou você vai selecionar uma outra pessoa. Porque às vezes você, para investir, você precisa de tempo, você precisa de dinheiro, você tem que se dedicar, né? Você tem que ter paciência, você tem que, né, todo um caminho pela frente. Se você não tem isso, a melhor coisa é que você contrate uma pessoa em onde ela tem a competência técnica que você precisa. E às vezes, Índio, não adianta só a competência técnica. Ela tem que ter também as atitudes comportamentais. O comportamento dela, a postura dela como profissional tem que acompanhar a competência técnica que ela tem. Índio, fazendo um parênteses aqui, o que a gente está cansado de ver? A gente está cansado de ver pessoas que têm uma competência técnica, mas numa postura profissional que deixa muito a desejar. A gente escuta isso todo dia. Todo dia a gente está ouvindo a mesma coisa, né? É uma coisa triste, porque se aquela pessoa pudesse entender que ela tem as competências técnicas e aliasse aquilo uma postura profissional, né, de mesmo valor, nossa, olha o profissional que ela não seria. E às vezes, mesmo sendo competente tecnicamente, mas não tendo uma postura profissional que acompanha, o que acontece? Ela começa a perder o quê? Os clientes. Né? E se essa pessoa está dentro de um estabelecimento, né, ela começa a comprometer o nome desse estabelecimento também. Não é isso? E vamos dizer que você trabalha sozinho. Se você trabalha sozinho, a equipe que você tem é você. Então você é a sua própria equipe. Então você tem que se autogerenciar, você tem que se autocoordenar. Então você tem que ser uma pessoa, primeiramente, competente tecnicamente. Segundo, ter a postura profissional adequada àquilo que você se propõe fazer. E em terceiro lugar, Índio, uma coisa muito importante, esse tripé não pode faltar nenhuma perna. É ver o seguinte, essa pessoa que você quer se contratar, que você quer contratar, ela está à altura do negócio? Ela vai representar esse negócio da maneira que você idealiza que esse negócio, né, seja visto aí fora? Então o que acontece? Tem gente, Índio, que é competente tecnicamente, tem gente que tem uma postura profissional, né, dentro do local, mas quando ela sai daí, ela esquece que ela é um profissional. Entendeu? Que ela representa um lugar. E muitas vezes ela representa mal. Né? Então, isso assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ou, se você vai contratar, esse tripé não pode faltar. Competência técnica, postura profissional e representar à altura o seu negócio. Ah, não, Dom, eu sou sozinho. Se você é sozinho, você tem que ter competência técnica, você tem que ter postura profissional e você tem que representar à altura o seu negócio. Isso é muito importante, né? No local que você mora ou na região que você atua, é muito importante que as pessoas olhem para você e, independente do que você está fazendo, a sua profissão está sempre ligada, o seu negócio está sempre intimamente ligado a você. Elas sempre vão falar, olha, ia lá fulano, não é verdade? E vão falar tanto para o bem quanto para o mal. E recapitulando o que nós falamos no outro vídeo, né, Índio? Quando uma pessoa fala bem, ela fala para um grupo pequeno de pessoas. Quando ela fala mal, ela fala para um grande número de pessoas. Então, assim, pense nisso. Independente de você ter uma equipe hoje, ou que você tenha uma equipe de uma única pessoa, ou que você seja a sua própria equipe, esse tripé jamais pode faltar. E aí eu tenho certeza que se você conseguir fazer com que essas três coisas caminhem juntos, você está dando um grande passo a um caminho de sucesso. E assim como a pessoa deve saber montar uma equipe, né, Dom? Ela também tem que saber desmontar uma equipe, né? Exatamente, Índio. O que acontece? Desmontar uma equipe é mais complexo do que montar uma equipe. É verdade. Então, assim, quanto melhor você seleciona, menos pelo processo de ter que desmontar se passa.
Mas existem aqui, em termos de montar uma equipe, Índio, pode existir duas situações. Uma é uma crise. Uma crise que se instalou. Então, assim, o mercado diminuiu a demanda drasticamente, entendeu? Uma série de situações aconteceram, uma crise foi instalada. Se uma crise for instalada, não tem jeito. Infelizmente, você precisa de montar a equipe. Você precisa de montar a equipe para que o seu negócio sobreviva, né? E nessa hora, Indy, volta aquela mesma questão que você falou muito bem ali na frente. Nós temos que usar a razão e não o coração. É um momento, é lógico, como ser humano a gente sofre. Toda vez que eu precisei dispensar alguma coisa, se eu falar para você que eu não senti isso, eu estaria mentindo. Lógico que eu sinto. Eu sou uma pessoa. Mas a gente tem que colocar a nossa cabeça para funcionar e entender o seguinte, que o negócio ele precisa sobreviver. No momento de crise, ele precisa sobreviver. No momento que não é de crise, você tem que viver, né? Então, assim, mas no momento de crise, às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, né? Isso é da responsabilidade de um empreendedor, isso é da responsabilidade de um gestor. Então, decisões difíceis a gente precisa tomar, às vezes decisões duras, decisões que às vezes mexem realmente com a gente, mas o negócio ele precisa sobreviver. Até porque debaixo de você tem pessoas que dependem, né? Então a gente tem que pensar nisso. Não é que a gente vai ser frio, calculista, premeditado, não é nada disso. É negócio, né? E infelizmente existe uma crise. E se existe uma crise, você não pode deixar essa bola de neve descer no morro. A gente tem que tomar uma atitude, né? A gente não pode ficar procrastinando. A gente não pode ficar empurrando com a barriga. Porque um problema que é desse tamanho, vira um problema desse tamanho. Então a gente precisa decidir. Né? A gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa se posicionar e agir, né? A gente não pode, amanhã eu faço, não, amanhã não chega nunca, a gente precisa tomar uma decisão. Então, se existe um momento de crise e você precisa decidir em dispensar alguém, não é porque você quis, é porque às vezes existe uma crise que não é nem no seu estabelecimento. Às vezes é uma crise que está a nível, às vezes, de uma região imensa, às vezes do próprio país e às vezes até do planeta inteiro. A gente tem que lembrar que a gente vive num mundo globalizado, cada vez mais globalizado. Uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, vai afetar a gente aqui. Então, assim, a gente está cada vez mais junto, cada vez mais conectado em termos de planeta, com a economia global, com a política global. E às vezes a gente está lidando com crises que são muito mais poderosas do que a gente imagina. Então não adianta a gente se culpar, não adianta a gente se lamentar, né? Não adianta a gente procrastinar, a gente precisa decidir. E se a gente sabe que tem que fazer, que a gente faça o mais rápido possível. E existe uma outra questão também. Existe uma questão que é o seguinte, vamos dizer, você selecionou uma pessoa, né? Na seleção você viu que ela era competente, você viu que naqueles primeiros momentos ela tinha uma postura adequada, você viu que ela representava a altura ao seu negócio, mas com o passar do tempo aquela pessoa começou a deixar a desejar, né? E você como gestor, como empreendedor, né? Você conversou, você jogou aberto, você foi transparente, né? Você tentou alinhar as questões que precisavam ser alinhadas, né? Você fez o que era possível ser feito. A pessoa não entendeu? Substitua. Infelizmente, né? Eu sei que quando isso acontece, muitas vezes a pessoa não entende. Ela não se lembra de nada do que você conversou, né? Muitas vezes ela desconsiderou tudo aquilo que você disse, ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro e ela pagou para ver, ela achou que nunca ia acontecer, ou porque ela achava que você dependia dela, ou porque ela achava que você não ia ter coragem para fazer, e são milhares de motivos. Mas chega uma hora que você tem que ser firme e você tem que decidir. E a gente precisa decidir, né? E aí chega um momento que a gente tem que dispensar, é como se fosse um time de futebol, né? Você tem um atleta ali, né? O atleta não está rendendo bem, você está com ele ali, está batalhando, treino técnico, né, academia e mais, eu não sei o que, mas o atleta não está correspondendo porque às vezes ele está numa fase que não está tão boa, você vai deixar aquele atleta
jogar ali no time titular? Não, porque todo time vai perder, né? Então, a gente, é como eu falo, a gente está conectado o tempo inteiro, né? O time, não adianta um só mandar bem, todos têm que mandar bem, não é verdade? E às vezes naquele meio ali, que não está, né, sendo um atleta de alto nível, de alta performance, ele vai comprometer o time inteiro. Então, às vezes parece assim, poxa, é duro isso, né? É difícil isso. Mas você tem que substituir. Porque se você não substituir, todo o seu negócio vai ficar comprometido. Ah, Dom, mas eu sou time de um homem só, né? De uma mulher só, de um profissional só. Então, como que você tem que olhar para isso? Se você está num momento de crise, se reinvente. Repense as coisas. Se você está num momento onde, né, você não está dando o seu melhor por algum motivo, pare, né? Coloque a cabeça para funcionar, né? E volte ao potencial que você tem. E eu tenho certeza que você vai trilhar também um caminho de sucesso. Então é muito importante, gente, considerar essas coisas. Tanto no momento que a gente monta uma equipe, quanto no momento que às vezes a gente precisa desmontar essa equipe. Então, existem várias e várias formas de a gente estar podendo fidelizar a nossa equipe. Uma das questões é pagar corretamente, né? Olha, Índio, isso aí você está tocando num ponto que eu vou te falar. Pagar corretamente, todo empreendedor, todo gestor, ele tem que ser correto em relação ao pagamento. Porque o pagamento, Índio, é uma coisa sagrada. Tem muito empreendedor que fala assim, eu estou apertado, depois eu pago. Mas ele esquece que o outro também vai ficar. Não é verdade? E se ele colocou alguém debaixo dele, da liderança dele, vamos dizer assim, né? Não debaixo pejorativamente falando, né? Sob a liderança dele, ele é responsável por aquela pessoa, não é? E se ele combinou, ele precisa cumprir. E uma coisa que não pode falhar é o salário daquela pessoa. Isso é uma coisa muito importante. Índio, é muito triste para mim quando eu converso, às vezes, com alguns profissionais que são da área da beleza, onde ele conta para mim que o gestor daquele empreendimento não é correto nos seus pagamentos. Isso é uma tristeza. Ninguém vai fidelizar uma equipe dessa forma. Nenhum profissional de alto gabarito, um profissional que vale a pena ter na sua equipe, ele vai ser motivado, ele vai ter vontade de realmente vestir aquela camisa e dar o seu melhor, né? Num lugar onde o empreendedor não honra as suas obrigações, né, financeiras com aquela pessoa daquela equipe. Isso é uma coisa que, se você é gestor, se você é empreendedor, honre os seus compromissos com a sua equipe. Se é dia tal, é dia tal. Né? Ainda que você, como gestor empreendedor, você tenha que apertar a corda do teu lado, mas você não pode fazer isso com os membros da sua equipe. Você tem que ser fiel nessa parte. Você tem que honrar esse compromisso. Você tem que entender que isso é sagrado. Que você tem que ser o mais correto possível. O mais correto possível não. Você tem que ser totalmente correto, né, em relação a pagar. Quando você, Índio, a maior alegria que tem de um funcionário, quando ele trabalha numa empresa, é saber que naquele dia ele vai receber certinho. Ele vai pensar 10 milhares de vezes antes de, se ele receber uma proposta, de sair daquele lugar. Por quê? Ele tem a segurança de que naquele dia o salário dele vai ser pago corretamente, seja salário, seja comissão, seja o que for. Então isso é muito importante. E a gente como gestor, a gente como empreendedor, a gente tem a obrigação de dar essa segurança àquelas pessoas que trabalham com a gente. E Dom, valorizar o profissional, né, cara? É o reconhecimento, né? O reconhecimento, Índio, é muito importante. E esse reconhecimento, ele vem de duas formas. Isso são duas formas assim que eu vou falar para você que são experimentadas de mercado. Uma não pode viver sem a outra. A primeira forma é você reconhecer por meio de elogios. É você elogiar, é você valorizar aquela pessoa, falar, olha, fulano, parabéns, ficou muito bem feito o seu trabalho. Olha, você está de parabéns por ter tomado essa iniciativa. Olha, você está de parabéns por isso, por aquilo. Isso é muito importante.
Isso é fundamental, né? Eu conheço gestores que nunca dão um parabéns. Eu conheço gestores que nunca fazem um elogio. Entendeu? Por quê? Vaidade, né? Porque o outro não pode se destacar, porque a minha estrela tem que brilhar sozinha, não é? Isso, me desculpe a palavra, mas eu vou falar aqui porque aqui é mundo real, Índio. É uma coisa que chega à beira do ridículo, entendeu? Isso não é uma postura de um gestor, isso não é uma postura de um empreendedor, entendeu? O empreendedor ele tem que reconhecer, o gestor ele tem que reconhecer e parabenizar todas as vezes que aquela pessoa daquela equipe ali acertou, por que não? Não é? E a outra forma de reconhecimento é financeira, né? O gestor ele não pode achar que só o bolso dele tem que encher, a equipe dele tem que crescer junto com ele, né? Depois a gente vai falar até desse ponto. Então, assim, reconhecer, vamos dizer que aquele empreendedor reuniu a sua equipe e falou assim, olha, nós vamos bater, a meta desse mês é tanto. Se bater a meta, por que não premiar aquelas pessoas, né, que junto com o time, não é? Ajudou aquela meta a ser batida. O negócio dele cresceu? Cresceu, mas a equipe vai crescer junto. Então reconheça financeiramente, isso é muito importante. Índio, quando um time ganha um campeonato, só um ganha medalha? Não, todos ganham a medalha, não é verdade? Quando num campeonato, se um ganhou, todos ganham, se um perdeu, todos perderam. Então é toda uma engrenagem funcionando junto. Então, assim, é muito importante a gente como gestor, como empreendedor, ter a mente aberta de poder fazer isso. De tanto reconhecer por forma de elogio, quanto reconhecer financeiramente as conquistas dos objetivos alcançados daquele empreendimento. Então, assim, pense nisso, reflita nisso, né? Elogie, mas reconheça também financeiramente, porque só um tapinha nas costas, Índio, não vale a pena, não é só isso. Quando você reconhece financeiramente, você materializou, entendeu? Aquele reconhecimento. E isso é muito importante. E eu já cansei de conhecer pessoas, Índio, que eram reconhecidas financeiramente, mas nunca recebiam um elogio. Sabe o que elas diziam para mim? Que aquele dinheiro que elas recebiam era a mesma coisa que nada. Porque era dado sem um elogio, era dado sem um reconhecimento, uma palavra de carinho, sabe? Então isso assim, a gente tem que entender que dinheiro é importante, mas que a gente também é gente. É verdade. Não é? A gente tem sentimentos e emoções, isso é uma coisa que eu vou repetir sempre. Então você falar, poxa, parabéns, o que custa? Então isso é muito importante, você reconhecer e valorizar a sua equipe. Também, né, Dom, não é só porque eu sou empreendedor, que tem uma pessoa abaixo de mim, que eu vou tratar a pessoa com falta de educação. E é sempre bom a gente pedir um obrigado, um por favor, né? Índio, isso é o básico das relações humanas, não é verdade? Isso é o básico das relações humanas, educação. Mas o que, assim, existe muita gente mal educada. Existe muita gente porque acha, porque é o gestor de um lugar, porque é o empreendedor daquele lugar, ele não precisa se dirigir a uma pessoa de uma forma educada, pedir um por favor, falar um obrigado, fulano, por favor, faça isso. Quando foi feito, fulano, obrigado. Isso é muito importante. Tem pessoas que não sabem viver umas com as outras, gente. Então, assim, eu cansei de ver isso pela minha vida. Então, Índio, ao longo de toda a minha jornada de trabalho, eu cansei de conhecer gestores que eram, assim, competentes tecnicamente, assim, do mais alto gabarito, mas pessoas extremamente difíceis de se lidar e, por incrível que pareça, por mais formação que eles tinham, lhe faltava uma coisa, a educação. E é sempre bom, Dom, a gente manter as regras claras, né, cara? Isso é muito importante, gente. Tem um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte, que é combinado não é caro, não é? Então, assim, se você está entrando num jogo, é muito importante que você conheça as regras desse jogo. Né? Então, se você está contratando alguém para trabalhar com você, ou você está indo trabalhar em algum lugar, vamos dizer assim, né, que essas regras do seu estabelecimento, as regras do seu negócio, estejam definidas, estejam claras para quem está chegando. Né? É muito ruim duas coisas. Primeiro, a regra ficar mudando toda hora. Toda hora é uma coisa diferente. Isso é muito complicado. E a segunda coisa é a pessoa entrar e não saber a regra. Né?
O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, assim, é muito importante. Isso, você deixando as regras claras, você elimina, assim, um caminhão de problema. Porque a pessoa sabe, ela passa a conhecer a sua forma de trabalhar. Olha, eu trabalho desse jeito, assim, assim, assado. Eu gosto disso, 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 disso. Isso aqui não pode ser feito, né? Então, isso tudo é muito importante. Então, deixar as regras claras é fundamental ao se ter uma equipe. E Dom, se caso acontecesse alguma coisa assim dentro do ambiente de trabalho, é sempre bom quando a gente for falar alguma coisa a gente chamar a atenção com profissionalismo, né? Exatamente, isso é algo que também está muito ligado àquela questão da educação, né? E chamar a atenção com o profissionalismo eu também vejo por um certo aspecto, Lúcio. Qual aspecto é esse? É o seguinte, se eu estou chamando a atenção por algum motivo, eu tenho que saber como se faz, não é verdade? Eu não posso dizer que alguma coisa deveria ter sido feita de uma forma diferente se eu não domino aquele assunto, não é? Então eu preciso conhecer. Então isso é muito importante. Agora, chamar a atenção, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia, né? E não é porque a gente está chamando a atenção e foi muito bem colocada essa palavra, com profissionalismo, porque a gente, ao chamar uma atenção, a gente não precisa ser ríspido, a gente não precisa ser ignorante, a gente não precisa destratar uma pessoa, né? É horrível quando isso acontece, né? A gente tem que ter respeito com os profissionais que trabalham com a gente, porque a gente vamos dizer assim, empreendedor de um negócio, não nos dá direito de determinadas coisas, não é verdade? Então, assim, essa questão do respeito e você ser profissional, até mesmo quando você chama a atenção de alguém que trabalha com você, isso é extremamente importante. E ao chamar a atenção, Dom, para chegar ao ponto de chamar a atenção, tem que ser o exemplo também, né? Ah, Índio, isso aí você não tenha dúvidas. Você tem que ser um exemplo. Como é que eu vou chamar a atenção de alguém que está fazendo alguma coisa que não deveria, se eu como empreendedor, eu como gestor, não dou exemplo daquilo ali? Não é verdade? Aí a gente está trabalhando numa empresa que é aquilo assim, que a gente ouve muito falar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então isso é muito complicado. Então, se você é líder e você tem os seus liderados, é muito importante que aqueles que você lidera vejam em você uma referência. Né? Veja em você um exemplo daquilo que faz, um exemplo daquilo que pede, um exemplo daquilo que cobra. Né? Então isso é extremamente importante. É impossível, né? Se a gente lidera algumas pessoas, né? Vamos dizer assim, é muito importante que a gente lidere principalmente pelo exemplo. Isso é fundamental. E Dom, e você crescendo, no caso, um empreendedor, quem está abaixo também, o automático é crescer junto com a empresa, né? Índio, isso é o que eu recomendo, mas muitos empreendedores, muitos gestores querem crescer sozinhos. Eles querem ir sozinhos, eles querem encher o seu bolso, não é verdade? Né, de dinheiro, e quem está abaixo dele, né, que fique na mesma posição. Então isso é muito complicado. Eu, sinceramente, Índio, se eu estou num empreendimento onde o empreendimento cresce e eu não cresço junto com ele, eu não tenho o menor interesse de estar ali. Então, assim, é muito importante que o empreendimento crescendo, que aqueles que estão ali naquele lugar cresçam também. E existem muitas formas de se fazer isso. Existem diversas maneiras de você fazer isso. Né? Hoje a gente não vai estar discutindo isso dentro do vídeo que a gente está comentando aqui, mas existem muitas formas de você fazer isso. Né? Então, assim, mas é muito importante que o empreendedor, que o gestor tenha a mente aberta nesse sentido. De que se o negócio dele está crescendo, é porque tem um time que está fazendo esse negócio crescer junto com ele. Verdade. Não é verdade? Então, quando um time ganha um campeonato, você imagina, é só o técnico que fica com a taça? Não, é o clube inteiro. Não é verdade? Então, assim, é muito importante que todos cresçam. Isso motiva, isso anima, né? Isso dá alegria de vir para aquele lugar, porque você sabe que você faz parte desse crescimento, né? Não só no bolso do empreendedor, mas daquele negócio como um todo do qual você faz parte. Então, como gestor, como empreendedor, faça com que todos cresçam junto com você. E é muito importante também, né, Dom, o gestor está sabendo para onde está indo em termos de negócio, né? Índio, isso é assim, é muito importante, extremamente importante. Por quê?
Imagina se eu paro de carro perto de você e falo assim, Índio, entra aí. Primeira coisa que você vai me perguntar o que é. Para onde você vai? Não é verdade? Para onde você está indo? Como é que você vai entrar no carro e vai sair comigo e não sabe para onde está indo? Não é verdade? Então existem muitos lugares, o Índio, muitos empreendimentos que é como esse carro que não sabe para onde vai. Para onde ele está indo? Aonde ele quer chegar? Se o empreendedor não sabe aonde ele quer chegar, que dirá a equipe dele? Agora, você vai entrar num barco sem destino? Eu não entro. Entendeu? Então é muito importante que o empreendedor saiba para onde ele está indo. E que a equipe que está com ele saiba para onde ele está indo. Para que eles possam ir juntos, afinados nesse propósito, de acordo com esse propósito. Todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Então isso é muito importante, mas isso é uma coisa muito difícil de se ver. Ainda mais em pequenos e médios empreendimentos. Uma empresa grande, ela só é grande porque ela sabe para onde ela quer ir, né? E um dia ela foi pequena, um dia ela foi média, né? Tudo que é grande começa pequeno. É só ver a natureza. Uma árvore, ela não nasceu grande, ela nasceu de uma semente, né? Tudo é assim. Então você planta aquela semente vai crescer. Então é muito importante que a empresa saiba para onde ela está indo. Mas por que muitas empresas, principalmente os pequenos e médios, não sabem para onde vão? Porque eles não foram educados a fazer um planejamento. Eles não foram educados a se planejar. E quando a gente fala se planejar, é planejar pensando a curto, médio e longo prazo. Não é como aquela música que a gente escuta, deixa a vida me levar. Né? Isso é muito bonito, né? Quando a gente está num churrasco, batendo papo, escutando uma musiquinha. Mas em termos de negócio, isso é uma coisa que não funciona, isso é uma coisa que não vai dar certo. Um negócio, ele tem que ser criado pensando aonde se quer chegar. Como é que eu vou fazer uma viagem que eu não sei para onde eu vou? Então por que eu vou montar um negócio se eu não sei aonde eu quero chegar? Então é muito importante que o gestor, que o empreendedor saiba aonde ele quer chegar. Que ele tenha um planejamento a curto, médio e longo prazo. Porque isso é um fator fundamental de motivação para a equipe dele. Imagina você estar num lugar que você não sabe para onde você está indo. É uma coisa assim que gera uma insegurança enorme. É uma coisa assim extremamente delicada. Então, o gestor, o empreendedor, ele tem que ter essa mentalidade de não só saber para onde ele está indo, como aqueles que estão ali com ele também compartilhem disso. Porque isso também é muito vantajoso. Porque você traz a equipe junto contigo. Não é verdade? Imagina um time de futebol. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Né? Então, assim, quando um time de futebol joga, às vezes ele está jogando um campeonato pequeno, mas a cabeça dele está naquele campeonato pequeno? Não, ele quer atingir um campeonato maior, não é verdade? Então, assim, aquele campeonato pequeno é só um degrau para mais um passo. E é muito importante que esses passos sejam definidos. É muito importante que esses passos sejam comunicados e compreendidos para aqueles que estão junto de nós, para aqueles que estão com a gente. Porque você imagina um time jogando sem saber qual é o objetivo final. Vai haver motivação? A equipe vai estar junto? Ela vai seguir o técnico? Né? É muito complicado. Agora, se você tem uma equipe que ela sabe para onde você vai, aonde você quer chegar, quais são as suas conquistas, quais são os seus objetivos, né? Essa equipe, ela vai fechar com você. Primeiro porque além de saber aonde você quer chegar, ela sabe que você vai compartilhar desse crescimento com ela. Então isso é muito importante. Isso é motivador. Isso é sensacional trabalhar num lugar desse. Imagina você trabalhar num time onde você sabe exatamente onde você vai chegar e a conquista daquele time é sua também e você vai compartilhar das conquistas daquele lugar. Você vai querer sair daquele lugar? Jamais. Você vai dar o sangue, não é verdade? Você vai suar a camisa. Não vai ter tempo ruim para você. Você vai dar sempre o seu melhor. Porque conquistas menores farão parte de conquistas
maiores. Então, para a gente finalizar, Indy, o vídeo de hoje, mais uma vez, né, você que ficou com a gente até o final, isso é muito bacana de ver o seu interesse, de estar até aqui com a gente, de aprender, de crescer, de compartilhar, não da gente te impor uma verdade de forma nenhuma. A gente gosta de trabalhar desse jeito, mas pelo menos te levar a refletir e a pensar e repensar, né, o seu negócio. Você que é um gestor, empreendedor e você tem uma equipe, né, que você lidera essa equipe, faça isso, né? Pague corretamente, né? Valorize profissionalmente e financeiramente os seus liderados, seja sempre educado, deixe as regras claras, né? Chame a atenção profissionalmente, seja um exemplo, né? Faça com que a equipe cresça com você, né? Saiba onde você quer chegar e motive a sua equipe a chegar junto com você nesse lugar maior, né? Nesse caminho de sucesso que você se encontra. E se você hoje não tem uma equipe, está pensando em montar, pense nisso, haja com a razão, não age com o coração. Veja se a pessoa que você quer trazer para estar contigo tem a competência técnica, né? Tem a postura que você precisa, vai representar a altura do seu negócio. E se você precisa trocar algum membro dessa equipe por algum motivo, então troque, haja, né? Tome as atitudes que precisam ser tomadas. E o que eu desejo para você é que você seja um profissional de verdade, um caso de sucesso. E para você que ficou até o final, peço a você que se inscreva no canal, que aqui toda semana a gente tem novos vídeos. Deixe seu like para que o YouTube entenda que você gostou desse vídeo e esse vídeo seja cada vez mais compartilhado. Deixe seus comentários para que nós possamos cada vez estar mais próximos de você. Recomendações de vídeo, se não gostou de alguma coisa, a gente vai estar lá dando uma olhada. Abra sua mente para novos voos. Até a próxima semana.